Estamos aqui para mais uma aula. Vamos falar sobre o livro de estudo desse bimestre, que é o Pequeno Manual Antirracista. Nós estamos falando sobre esse livro nas nossas aulas no Google Meet e eu decidi, lógico, fazer algumas revisõezinhas. A discussão é muito maior pelas aulas do Google Meet, né? Como vocês têm participado bastante, comentando, discutindo e tudo isso é muito bom. E aí, então, eu decidi fazer um resuminho de alguns dos capítulos, né? Vamos ver se a gente consegue fazer sobre todos. O bom é que a gente conseguiu discutir sobre os capítulos do livro durante todo o bimestre, e isso foi muito legal. Bom, gente, primeiro o esclarecimento, porque eu já falei em 4 aulas, falei sobre a introdução, umas cinco ou mais aulas que eu falei sobre o livro. E eu não citei que os trechos em aspas são os trechos que eu coloco aqui na apresentação entre aspas são trechos do próprio livro que eu citei da autora, só que em função do espaço aqui na apresentação de slides, eles não cabem, mas vocês podem conferir lá no livro, porque tudo que eu falo aqui nas aulas está no livro, não são palavras minhas, são palavras da autora, da Djamila Ribeiro. Bom, então, a gente vai falar hoje sobre políticas educacionais afirmativas. A gente tem um conceito bastante distorcido de mérito no Brasil, que alguns chamam de meritocracia, que na verdade não existe aqui no nosso país, porque a meritocracia poderia ser válida se as oportunidades fossem iguais, porém elas não são. Mas o mito da meritocracia justamente afirma que todos têm capacidade, todos têm um corpo, força, inteligência, mas não é uma questão de capacidade, é uma questão de oportunidade. E aí então a gente já discutiu do modo como foi feita a libertação dos escravos no Brasil, lá na época do Brasil Império, né, no final ali, e a gente viu que essa libertação dos escravos africanos, né, da população africana, não foi feita de maneira adequada, mas, né, ela foi feita assim de qualquer jeito, sem que os afrodescendentes tivessem, então, a população negra tivesse oportunidade de comprar terras, de ter o seu local de vida, de moradia, de trabalho, enfim, as condições precárias, né? Então isso a gente já viu, certo? E isso foi piorando durante a história. E o racismo estrutural, que foi justamente lá nos primórdios, do que a gente tem discutido, né, na época da escravidão mesmo, ele foi criando mecanismos para que a população branca tivesse mais oportunidades, mais riqueza, tudo mais do que a população negra, né? Mas hoje nós temos essa ideologia, né? Essa ideologia da meritocracia, que na verdade não se trata exclusivamente de mérito, de capacidade, mas sim de oportunidade. Bom, então existe uma ilusão do mérito, mas que está agora sendo corrigida, né? Foi corrigida de uma forma bastante interessante, mas ainda tem muita coisa para ser feita, por meio do sistema de cotas, né? Dois adolescentes, um branco e um negro, né? Ou, sei lá, um que tem condições e não tem condições, a gente sabe que a maioria da população negra não tem boas condições de vida, a gente sabe que isso faz parte do racismo estrutural, então não é uma questão de preconceito, é uma questão de dados do IBGE mesmo. Então, uh, um garoto que precisa vender pastel para ajudar a família, ele não tem tanta oportunidade quanto aquele que faz curso de idioma, natação, que tem descanso, ou que pode só estudar e tudo mais. Essas são citações do livro, tá? E uma das primeiras universidades, a UERJ, também a UNB, fizeram então tiveram a iniciativa de adotar essas cotas raciais, separar parte das vagas para a população negra, justamente para que esse tipo de problema fosse remediado ou atenuado, né? Para
equilibrar a balança, equilibrar as condições. Então, mais uma vez, não se trata de capacidade, se trata de oportunidades. E o racismo estrutural prova que não existem oportunidades para todos. E aí, então, os resultados são bastante interessantes, positivos. Em 2008, os alunos cotistas de 4 universidades federais tinham um desempenho similar ou superior ao dos alunos não cotistas, né, que não tinham cotas. Entre 2013 e 2016, a evasão universitária entre cotistas foi menor se comparado a não cotistas, né? E que não havia diferença entre alunos do ProUni, que também foi uma solução, é, um tipo de política pública justamente para solucionar esse problema da desigualdade racial nas universidades, né? E não havia diferença nas notas entre usuários do programa ProUni e de outros estudantes. Então a gente vê que foi um saldo bastante positivo e que isso fez com que a população de baixa renda que não tivesse oportunidade de chegar nas universidades federais ou nas particulares por meio do ProUni, tivesse então mudasse a cara da universidade e passasse a se preocupar com outras questões sociais, né? Então isso mudou a cara da universidade e a forma de pensar na universidade, menos elitista e mais popular. Só que muitas vezes essa desigualdade é romantizada, né? Por exemplo, passa no jornal que a pessoa caminha 15 quilômetros para estudar com material achado no lixo. As pessoas têm a tendência de falar, nossa, como essa pessoa foi esforçada e não sei o que, e por meio disso justificar a meritocracia. Mas isso não é normal, né? Isso, a gente não pode romantizar a crueldade, né? Não pode fazer a falta de oportunidades, a injustiça social se tornar uma coisa comum, corriqueira. Isso não é belo, a gente tem que mudar a nossa estética. E a importância das cotas, por mais que elas sejam polêmicas entre muitas pessoas, ela procura reparar essas injustiças sociais históricas, dar oportunidades para quem nunca teve e combater esse racismo estrutural, promovendo também a diversidade racial. Muitas vezes as pessoas dizem: ah, não, mas o cotista está roubando a minha vaga. Mas quem disse que a vaga é sua? Né? Historicamente, nós temos aí uma polêmica muito grande em torno disso, né? De quem são as vagas. As vagas nas universidades pertencem ao que? As elites, né? Uma pessoa, um universitário negro que entra por cotas, ele não pode ter o mesmo desempenho que você, ele não pode colaborar tanto com você, principalmente a mulher negra que tem menos oportunidades ainda, né? Então, quantas sociólogas, psicólogas, médicas, advogadas a gente perde por essa falta de oportunidade e que justamente o sistema de cotas procura reparar e como a gente pode ver no livro, o saldo é bastante positivo. Bom, pessoal, então eu vou encerrar por aqui e aí então nós não vamos tratar de todos os capítulos do livro, justamente porque vão ficar muitas aulas, a gente já teve muitas aulas, a gente chegou então até a metade do livro, ok? E vocês podem continuar da leitura. O livro O Pequeno Manual Antirracista é um livro que eu recomendo muito. Ele é um livro barato, você encontra em qualquer livraria. Você pode encontrar por um preço muito baixo. E ele é um livro acessível, é um livro claro, é um livro de filosofia, é um livro que trata de justiça social, que trata de ética, que trata de política, de uma filósofa premiadíssima, assim, de muito popular, acessível, atuante, militante nas redes, que é a Djamila Ribeiro, sensacional. E também você vai encontrar uma linguagem muito fácil, porque justamente ela escreveu um livro para um público amplo, para que esse se tornasse acessível a todos. Então, nós não vamos trabalhar aqui nas aulas de revisão com todos os capítulos, mesmo porque a avaliação que eu pedi para vocês é sobre um capítulo somente que você pode escolher, né? Nós já tratamos de todos os capítulos nas nossas aulas do Google Meet. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo pelos nossos canais de comunicação, pelo Classroom, pelo e-mail ou pelo WhatsApp, ok? Então, pessoal, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Se cuidem, fiquem bem. Fiquem em casa, usem máscara, lembre-se da pandemia e procurem também estudar bastante, ok, pessoal? Um abraço para vocês.